Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao início da nossa atividade síncrona, da aula de hoje. Eu queria trabalhar com vocês, então, com alguns conceitos de tensão e corrente alternados. Vocês estão fazendo a disciplina de eletricidade 1, né, em paralelo com eletrônica 1. Viram alguns conceitos de tensão, corrente, resistência elétrica, circuitos, né, a análise de circuitos, normalmente em corrente contínua. Eu queria mostrar para vocês um conceito já novo. A tensão que nós temos na tomada da nossa casa, o famoso 220 volts ou 127 volts, não é uma tensão fixa, não é uma tensão que ao longo do tempo se mantém o mesmo valor. Não é 220 volts sempre, né? Esse valor 220, vamos pegar aí a rede de Novo Hamburgo, aí, normalmente é 220 monofásica. Esse valor 220 não significa que tem todo instante de tempo tem 220 volts ali, contínuo. Não é contínuo. Ali é chamada corrente alternada, então, ou tensão alternada. Então, o que acontece? Vocês estão olhando um gráfico. Isso aqui é exatamente o que acontece na tomada da casa de vocês. A tensão ao longo do tempo. Aqui é o tempo. Opa. Isso aqui é um gráfico, então o tempo está passando, né? Os segundos estão passando, ou os milésimos de segundo, no caso, estão passando. E qual é a tensão, os volts que tem na tomada? Né? Vamos pensar aqui na tomada da casa ali, a tomadinha do quarto ali, da sala. Então, os volts eles estão variando, passando o tempo está variando. Tem algum momento que tem 0 volts aqui, por exemplo, ó, aqui é o eixo vertical, é a tensão ao longo do tempo. A tensão pode ser por valores positivos, né, ou valores negativos. O que é uma tensão positiva e uma tensão negativa? O positivo em relação ao negativo indica uma reversão de polaridade nos terminais, né? Então, se eu tivesse uma tensão contínua, uma bateria contínua, se isso aqui, mais ou menos, se isso aqui é mais 12 volts, se eu inverto de cabeça para baixo, inverti os terminais, a partir desse momento aqui a gente passa a ter menos 12 volts. Essa é uma questão de o que muda, o que o sinal da tensão vai indicar. No final das contas, a corrente do circuito vai inverter o seu sentido, a corrente elétrica, né? A tendência é a corrente inverter o seu sentido ou inverter a polaridade da tensão aplicada. E na tomada, não só a tensão está variando ao longo do tempo, quando ela, além de variar ao longo do tempo, ela também inverte polaridade. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho tensões positivas, ó. Vou botar um mais aqui, tensões positivas. E aqui eu tenho tensões negativas. Aqui são valores negativos no eixo, né, aqui é o 0, né? Aqui é positivo para cima e negativo para baixo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, além de estar variando no tempo, a tensão alternada da nossa rede elétrica, ela também muda de polaridade. E ela muda de polaridade várias vezes por segundo, no caso 120 vezes por segundo numa rede de 60 Hz. Aí nós temos um conceito, né, chamado frequência e período. Frequência é F, símbolo F, e o período, símbolo T. Esses conceitos eles são da física, não são nem da eletrônica. Eles são muito mais abrangentes, eles não valem só para tensão alternada, eles também valem para se você jogar uma pedra num lago, vai se formar um padrão de ondas no laguinho, né? Um lago parado, e aquilo ali você vai ter uma frequência e vai ter um período. Depois ele se estende ao chamado comprimento de onda na física, né, que é uma extensão da frequência, do conceito de frequência, o comprimento de onda na propagação no espaço, enfim, mas aqui nós não vamos trabalhar esse conceito de frequência, de comprimento de onda, nós vamos trabalhar os conceitos de frequência e de período. Então,
Vamos pensar assim, ó, o que acontece com a tensão? O tempo está passando, a tensão começa em 0 volts e vai subindo. Sobe, sobe, sobe. E o tempo passando aqui, ó. O tempo está passando. E a tensão vai subindo. Vai subindo até atingir um pico, um valor máximo. Um V máximo, um valor de máximo chamado também tensão de pico, ou VP. Um pico positivo. Passado essa tensão de pico, o tempo vai passando e começa a diminuir. Diminui, 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 até chegar aos 0 volts. Tem alguns instantes de tempo que tem 0 volts na tomada. Aí depois inverte a polaridade, que é positivo, inverte a polaridade é negativo. Aí começa a aumentar a tensão em módulo, né, como se diz, só que valores negativos, até chegar num valor máximo negativo, que eu vou chamar de menos VP, um pico negativo de tensão. Aí começa a diminuir esse valor negativo, diminuir e aumentar, aumentar, né, em direção ao zero, né, começa a voltar para o zero, a tensão negativa, aqui eu vou ter 0 volts de novo, e aí volta a ficar positivo. Até um valor máximo positivo, VP, e aí o ciclo e as coisas começam a se repetir. Se repetem, né, todo esse processo, né, até começar a se repetir, é chamado de um ciclo. Né? O que é um ciclo aqui? Saiu do zero, eu vou desenhar em vermelho para representar um ciclo aqui, bem grande. Saiu do zero, por valores positivos, até um valor máximo positivo VP, começa a diminuir, chega em zero de novo, inverte a polaridade na tomada, fica negativa, até um valor máximo negativo, depois começa a voltar em direção ao zero, e volta para o zero. A partir daqui, a partir desse instante de tempo, começa a repetir o que tinha feito antes. Aqui aí começa a ficar valores crescentes positivos em direção ao valor de pico. Aqui eu tenho valores crescentes positivos em direção ao valor de pico. Cresce até o VP, decresce até zero, inverte polaridade até chegar a um pico negativo, volta para o zero. Aqui começa a repetir um ciclo. Então, o que é um ciclo aqui? Um ciclo é todo esse processo que vai desde quando ele sai do zero em direção a valores positivos, aqui é um ciclo, até começar a repetir o que ele estava fazendo antes. Esse é um conceito genérico de sinais periódicos, né, vamos dizer assim, onda sonora, a luz também tem uma questão de frequência, a luz tem uma frequência, se fala muito em comprimento de onda, né, mas também ela tem uma frequência, ela tem essa questão, né, é alguma coisa que está variando no tempo de forma cíclica, né, aos ciclos. Isso aqui é um ciclo que acontece. Aqui eu tenho uma repetição e aqui eu tenho o outro ciclo. Aqui eu tenho outro ciclo. É um primeiro ciclo, segundo ciclo e o terceiro ciclo. Na tomada da rede elétrica, isso está acontecendo. A tensão está variando exatamente nesta forma. A forma de variação, né, é chamada, essa aqui é uma forma de onda, ou uma forma de senoide, ou senoidal. Então isso aqui é uma senoide. Esta curva, né, ela tem um formato específico chamado de senoide, ou é uma forma senoidal, como se fala. Então a tensão varia de uma forma senoidal ao longo do tempo. Quantos ciclos por segundo? Na tomada da rede elétrica são 60 ciclos por segundo.
O que significa isso? Que passados 1 segundo, a tensão variou, ficou positiva aqui, negativa, positiva, negativa, 60 vezes repetiu esse ciclo. Quando eu falei no início da aula que mudou de polaridade 120 vezes, foi porque aqui tem uma polaridade, aí mudou de novo, mudou, na verdade muda 2 vezes por ciclo, né, a polaridade. Então, nós temos na nossa rede elétrica brasileira 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Opa, Hertz é com Z. Ou 60 H maiúsculo, Z minúsculo. Antigamente se chamava 60 CPS, 60 ciclos por segundo. Aí, em homenagem ao físico alemão, acho que é Heinrich Hertz, né, se deu a unidade de medida desses ciclos por segundo, se chamou de Hertz, em homenagem aí ao físico, ao famoso físico alemão, Heinrich Hertz, que estudou estas ondas. Ele chamou no início de ondas hertzianas, né, em homenagem a ele mesmo, né? Não sei, depois mas realmente ele fez estudos muito importantes em sinais periódicos, né? Então, quando a gente estava falando nisso aqui, na verdade, ele não estava estudando a tensão da rede elétrica, ele estava estudando a luz, estava estudando as ondas sonoras, a pedrinha jogada no lago, que forma um padrão, né, de ondas hertzianas. Então, quando eu jogo uma pedrinha no lago que está água parada, ele forma um padrão exatamente no formato senoidal. Esta senoide é uma das formas mais puras da natureza. Então, muita coisa que acontece é na forma de senoide na natureza. Então, os famosos 60 Hz, né, muitos já devem ter ouvido falar, né, a frequência da rede de 60 Hz. São 60 ciclos por segundo que se repetem. Tem redes elétricas que têm uma frequência diferente. Na Europa, né, pelo menos em alguns países da Europa, é 50 Hz. No Paraguai é 50 Hz. São 50 ciclos por segundo. Se eu tenho 60 ciclos por segundo ou 60 Hz, quanto tempo dura um ciclo? Quanto tempo dura um ciclo? Quanto tempo duraria um ciclo? Bom, se em 1 segundo cabe em 60 ciclos, né, em 1 segundo são 60 ciclos. Em x segundos eu tenho um ciclo. É a famosa regra de 3. Então você faz um vezes o outro, x vezes 60 igual a 1, ou x igual a 1 sobre 60. Então, quanto tempo dura, o que é o x, né? Eu vou chamar o x, é o tempo, né? Quanto tempo leva para a tensão sair do zero, para um ciclo se completar. Quanto tempo leva na nossa rede elétrica, 60 Hz, 60 ciclos por segundo, quanto tempo leva para um ciclo acontecer? Se em 1 segundo cabe em 60 ciclos, e um ciclo vai durar 1/60 de segundo. Isso dá 1 dividido por 60, 16,6 milissegundos. Milésimos de segundo. 16,6 periódico. 16,666 milésimos de segundo é o tempo que leva para acontecer um ciclo da rede elétrica. Este ciclo eu vou chamar de período. Então eu vou trocar o x aqui pelo t. Período. O 60 é a minha frequência. Frequência em Hertz. Então a frequência F, vou chamar de F, a frequência, né, é os ciclos por segundo ou os Hertz. Então a frequência, né, 60 Hz na rede elétrica. O período T é o tempo que leva para um ciclo acontecer. Um período vai ser o inverso da frequência. Então, vou pegar o calculador aqui, por exemplo.
60 ciclos por segundo. A nossa rede elétrica faz o inverso. Cadê o inverso aqui? 0,016666 segundos. 0,016 é 16 milésimos de segundo, ou 16,666 milésimos de segundo, ou 16,6 milissegundos. Então, a cada aproximadamente 16 milissegundos, milésimo de segundo, a tensão da rede elétrica na nossa tomada, ela sai do 0 volts, fica a valores positivos até um valor de pico máximo, começa a cair de novo, a tensão, até o 0 volts de novo, inverte a polaridade, fica negativa, até um valor máximo negativo, né? Chamar de menos VP, um pico negativo de volts, depois volta para o zero. Faz todo esse ciclo em 16 milésimos de segundo. Ao longo de um segundo, né? Então cabem 60 ciclos desses. São 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Perguntas, dúvidas, pessoal? Podem abrir o microfone, por favor. Até aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Que nem a gente estava usando a questão, por exemplo, de uma tomada, mas também existem, por exemplo, os monitores 60 Hz, 120, 240. Eu não entendo muito bem o que acontece nos monitores, por exemplo, a diferença de uma tomada para um monitor. Sim. No monitor, só fazendo um parênteses, no monitor, é um pouco assim, estenderam o conceito de frequência para o monitor. Se a gente for pensar, não estaria certo, né? Quando o monitor ou uma televisão, a televisão é 120 Hz, 180, é 60 Hz, 60 Hz, né? É o tempo que leva para construir a imagem na tela, tá? Se uma televisão ou monitor é de 60 Hz ou 60 Hz, a imagem é mostrada na tela, é construída na tela, é feita a chamada varredura, 60 vezes por segundo. Vamos pegar uma TV de 60 Hz. Então, são 60 quadros por segundo. Por que a gente enxerga movimento na tela? A gente enxerga na verdade, uma sequência de quadros ou uma sequência de imagens que dão um movimento. Né? O nosso olho não consegue perceber aquela sequência de imagens estáticas, ela enxerga movimento. Né? Então, a partir de, acho que de uns 20 quadros por segundo, 15 por aí, a gente começa a enxergar movimento. Né? A gente não enxerga as imagens estáticas. Então, a TV de 60 Hz, ela apresenta na tela 60 imagens estáticas por segundo. Isso é chamado de varredura. Ela vai montando ponto a ponto, né, as linhas, né, até formar toda a imagem na tela. Mas 60 Hz faz 60 imagens por segundo. Então, na verdade, seria 60... Eles poderiam ter chamado isso de 60 IPS, imagens por segundo, ou quadros. O conceito é quadro, né? Montagem do quadro na tela. QPS, poderia ter chamado, quadros por segundo. Aí, para que eu vou inventar uma unidade nova e chamaram de Hertz? Mas o Hertz ele vem da questão de sinais periódicos. Normalmente, sinais no formato senoidal. Mas também eu posso estender para outros. Qualquer coisa se repete no tempo. Então, como ali o processo de montagem do quadro, né, numa televisão, num monitor, né, dura um tanto tempo. Então, é tantas vezes por segundo, vou chamar de Hertz aquilo ali. Né? Então, a rigor não estaria certo, mas aí se usou o conceito. Então, não tem a ver com isso aqui que nós estamos vendo. Né? Mas é quantas imagens por segundo a televisão monta na tela para... Quanto mais imagens por segundo, teoricamente, melhor. Né? Chega um ponto que o nosso olho não consegue enxergar direito mais. O nosso olho vai enxergar. Dizem que com cenas rápidas de movimento, seja em jogos ou seja em filmes de muita ação, uma frequência maior, aí os cinéfilos que falam, né, não sou muito da área, que fica melhor, né, a percepção e tal. Então é isso, porque mais rápido vai se apresentar as imagens na tela. Fechando parênteses, então, pessoal, mas seria isso, esse conceito de Hertz de uma televisão de monitor. Não é isso que nós estamos vendo aqui. Mas boa, interessante a pergunta, né, para a gente saber essa diferenciação entre por que Hertz na televisão, né, mas não é a mesma coisa. Então aqui, pessoal, mais alguma questão sobre esse conceito? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro aqui o que é o período e o que é a frequência de um sinal senoidal? Uma tensão que varia no tempo?
Então, assim, se a gente colocar isso aqui em cima de um resistor, opa, tem uma tomada lá, rede elétrica lá, vou ligar um resistor. Aqui a tensão ao longo do tempo está variando num formato senoidal, os volts. Aqui eu tenho um valor de pico positivo, chamado de Vp. Aqui eu tenho um valor de pico negativo, menos Vp. Então isso ao longo do tempo. Isso é o que nós temos na tomada, em cima de um resistor R. Eu pergunto para vocês, o resistor vai esquentar ou não? E eu já faço outra pergunta, qual vai ser a corrente? Vai ter corrente? Pela lei de Ohm, a corrente é a tensão dividido pela resistência. A resistência é fixa, é um valor. Pode estar assim, 100 ohms, vou dar um valor para fixar. Um resistor de 100 ohms. Então tem um valor de resistência fixa. A tensão, ela está variando no tempo. Então eu vou ter corrente? Vou ter corrente, né? E essa corrente vai ser constante ou não? Não, ela vai ter um formato, ela vai variar no tempo junto com a tensão. Se a tensão está variando, porque isso aqui é uma constante, a resistência é um valor constante, chama de constante. É uma constante, é a resistência da minha carga no resistor. Isso aqui poderia ser uma resistência de chuveiro, por exemplo, a tensão em cima da minha resistência de chuveiro. Claro, não seria 100 ohms, seria um outro valor. 100 ohms eu botei um valor só para fixar, para a gente ter um valor de exemplo. Mas uma tensão variando em cima de uma resistência dividindo uma resistência constante, uma constante, vai me dar uma corrente variando. Esta corrente, se a tensão aumenta, a corrente aumenta. Se a tensão diminui, a corrente diminui. Se a tensão fica negativa, sinal negativo, a corrente fica negativa. Ou seja, a tensão vai variar na mesma forma, a corrente, né? Não só ela vai existir em cima do resistor, como ela vai variar na mesma forma que a tensão, na mesma forma senoidal ou senoide, esse formato senoidal. Então a corrente, eu botei o sentido da corrente para cá, mas na verdade ela é para cá e para cá. Quantas vezes por segundo, né? 60 ciclos por segundo. Então a corrente vai se inverter em sentido 120 vezes por segundo, assim como a tensão inverte polaridade 120 vezes por segundo. Inverte aqui, inverte aqui, inverte aqui, e assim vai. Numa frequência de 60 Hz. E aí eu volto a perguntar, vai esquentar ou não vai esquentar o resistor? Como é a pergunta, senhor? Desculpa. Bom, a gente está conversando aqui uma tensão que varia no tempo, com uma tensão da tomada da rede elétrica. Nessa forma aí, 60 vezes forma senoidal, 60 Hz, né? Etc. Essa tensão aplicada em cima de um resistor qualquer vai formar uma corrente. Essa corrente vai variar junto com a tensão. Se a tensão varia, a corrente varia junto. Aumenta a tensão, aumenta a corrente. Diminui a tensão, diminui a corrente. Então aqui eu vou ter uma corrente I, que também vai ter um formato senoidal. Então aqui não é mais tensão ao longo do tempo, aqui é corrente I ao longo do tempo. Ora positivo, ora negativo. Esta corrente variável em cima do resistor vai fazer o resistor esquentar ou não? Claro que vai, né? Porque a potência é a tensão vezes a corrente.
Tem tensão em cima do resistor? Tem. É a tensão que está variando no tempo. Tem corrente em cima do resistor? Tem. Tem tensão e tem corrente. Só aqui, ó, só nesses momentos, instantes do tempo, ó, aqui onde tem 0 volts, aqui eu tenho 0 volts, um determinado instante do tempo. Vamos pensar uma fotografia no tempo, quando eu conseguir congelar o tempo, aqui eu tenho 0 volts. Aqui eu tenho 0 volts. Nesses instantes aqui, aqui, eu não tenho nem tensão e nem corrente. Então eu não tenho potência. Mas qualquer outro instante de tempo, eu tenho tensão e tenho corrente. Aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho corrente. Aqui eu tenho um valor máximo de tensão, vou chamar a tensão de pico. Aqui eu tenho um valor máximo de corrente, vou chamar de IP, corrente de pico. Eu vou ter potência em cima desse resistor. Como a potência é o produto da tensão pela corrente, essa tensão está variando no tempo e esta corrente também variando no tempo. Na verdade, a corrente depende da tensão pela lei de Ohm. A corrente varia no tempo porque a tensão varia no tempo. A corrente é a tensão dividida por um valor constante, que é a própria resistência. Então, como eu tenho potência variável no tempo, o resistor vai esquentar. Se a gente fosse fazer o seguinte gráfico, ao longo do tempo. A tensão, volts, ao longo do tempo. A corrente no resistor, I, ao longo do tempo. E aqui nós vamos tentar achar a potência. Potência P ao longo do tempo. P é V vezes I. A potência é o produto desta tensão vezes essa corrente. Então a gente vai dividir aqui o ciclo. A tensão está variando de uma forma senoidal. Hora positiva, hora negativa, aqui começa a repetir. Então aqui eu tenho tensões positivas, aqui eu tenho tensões negativas. Uma tensão positiva, por uma questão de convenção, uma tensão positiva em cima do resistor, vai me dar uma corrente positiva. Esta corrente vai variar no tempo também. Corrente positiva. Uma tensão negativa, inverteu a polaridade e inverte o sentido da corrente. Então a corrente passa a ser negativa. E aqui começa a repetir. Isso aqui é um ciclo, né? Um ciclo é todo o intervalo de tempo, ou um ciclo, né? O intervalo de tempo é o período do ciclo, é o quanto tempo leva para o ciclo acontecer. O ciclo é desde sair do zero até o positivo, o pico positivo, volta para o zero, pico negativo, volta para o zero. Aqui eu tenho um ciclo, são 60 vezes por segundo que isso acontece na rede elétrica. Então, se eu tenho aqui uma tensão de pico positivo, Vp, aqui eu tenho uma tensão de pico negativo, menos Vp. Aqui eu vou ter uma corrente, a corrente vai ser a tensão dividida pela resistência da carga. Eu vou ter uma corrente variável junto. Vou dizer que a corrente está variando junto com a tensão, ou a corrente está em fase com a tensão. Se eu tenho um valor de pico positivo aqui de tensão, eu vou ter um valor de pico positivo de corrente. Se eu tenho 0 volts aqui, eu tenho 0 amperes aqui, nesse instante de tempo. Se eu tenho um valor de pico negativo aqui, de tensão, aqui eu vou ter um valor de pico negativo de corrente, menos IP. Vou chamar menos a corrente de pico negativo. Então a tensão varia ao longo do tempo, a corrente varia junto ao longo do tempo, em fase com a tensão. Isso vai acontecer somente para circuitos chamados de resistivos, onde eu tenho resistências elétricas. Se eu estiver trabalhando com motores elétricos e outros equipamentos que tem, aí eu tenho o conceito de cargas indutivas ou também cargas capacitivas que podem vir a acontecer, aí é diferente. Aí nem sempre essa corrente vai estar variando junto com a tensão na mesma fase, aumenta um, aumenta outro, diminui um, diminui outro.
proporcionalmente. Não, aí é diferente. Mas quando eu tenho apenas resistências elétricas, como é o exemplo da resistência do chuveiro, aí eu tenho um circuito puramente resistivo, então a corrente varia junto com a tensão. E a potência, pessoal? A potência elétrica. Então a corrente, uma coisa depende da outra. A tensão está vindo lá de Itaipu, lá da usina termoelétrica. Tem muita termoelétrica ligada nessa época do ano por conta da escassez hídrica. Ou vem da termoelétrica, ou vem de Itaipu, ou vem de um aerogerador lá de Osório, né, que tem lá indo para a praia. Então a tensão já vem nesse formato variando no tempo na tomada. É a famosa tensão de corrente, a tensão senoidal ou a rede elétrica corrente alternada, se diz, né? Tem até aquele conceito das guerras das correntes. No início, quando se começou os primeiros sistemas elétricos, tinha gente que queria colocar corrente contínua nas tomadas das residências, enfim, dos consumidores, das unidades consumidoras, tensão corrente contínua, e tinha gente que queria corrente alternada. Se criou, inclusive, a famosa guerra das correntes. No final, venceu a corrente alternada, né? O famoso Thomas Edison queria colocar corrente contínua nas tomadas. E o Nikola Tesla, outro pessoal famoso, outro inventor famoso, Nikola Tesla, queria colocar corrente alternada. No final, o Tesla ganhou do Thomas Edison, né? Nessa chamada guerra das correntes. E ficou a corrente alternada na nossa rede elétrica até hoje. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos atrás, né? E lá de 1890 e poucos para 1900, na virada do século 18 para 19 ali, 19 para 20, no século 19 para 20, na virada ali. Então há muito tempo, né? Nosso bisavô lá. Então o tataravô. Então aconteceu esta guerra das correntes e no final a corrente alternada venceu. Então nós estamos falando agora de corrente alternada porque, né, nós temos a corrente alternada e a tensão alternada na nossa residência. Então, uma tensão variável no tempo, uma tensão alternada, provoca em cima de um resistor uma corrente também variável no tempo, chamada de corrente alternada. E qual vai ser a potência? Será que esse resistor vai esquentar? Eu já comentei que sim, porque se tem corrente, tem tensão, aqui eu tenho tensão e eu tenho corrente. Tem tensão, tem corrente, eu tenho potência. Tem tensão aqui, tem corrente aqui. Um vezes outra, tensão vezes a corrente me dá potência. Potência é a tensão vezes corrente. Só aqui que não. Eu tenho 0 volts, eu tenho 0 amperes. 0 vezes 0 dá 0. 0 watts. Né? Então, aqui nesses instantes de tempo eu não vou ter potência, mas todos os outros instantes do tempo eu vou ter potência. Então eu vou ter sim potência em cima desse resistor. Esse resistor vai esquentar. Aí eu pergunto para vocês, essa potência é constante, ela não varia ao longo do tempo, ou ela varia ao longo do tempo, assim como a tensão e a corrente? O que vocês acham? Acho que varia. Ela varia. Por quê? Por exemplo, vamos pegar esse instante de tempo. Ó. Aqui eu tenho 0 volts, 0 ampere, 0 watts. Então, vou marcar um ponto. Aqui eu tenho um valor de pico, Vp, um valor positivo máximo de volts. Aqui um valor máximo de corrente, chamado de P. Aqui eu vou ter um valor de pico de potência. Isso aqui é o potência de pico, ou Vp vezes Ip, porque a potência é o produto da tensão vezes a corrente, né? Então Vp vezes Ip. Aqui no meio termo eu vou ter, daqui a pouco eu tenho um valor aqui de tensão, por exemplo aqui, e aqui eu tenho um valor de corrente. Esse vezes esse vai me dar um meio termo aqui, ó. Aqui um valor de tensão um pouco maior, um valor de corrente vai dar uma potência maior. Aqui um valor de tensão um pouco menor, mais próximo do 0 volts, uma corrente mais próxima do 0 ampere, mas ainda tem uma corrente. Aqui eu tenho... Então eu estou fazendo o gráfico da potência ao longo do tempo. Agora a tensão começa a diminuir, a corrente começa a diminuir junto, a potência diminui junto. Claro que esses valores não estão... Aqui eu tenho uma escala, aqui eu tenho volts, aqui, né? Isso aqui é só a forma, o formato dos volts variando no tempo, da tensão variando no tempo. Aqui é o formato da corrente variando no tempo. O formato da tensão e o formato da corrente é o mesmo, senoidal. Porque a tensão é
esta forma dividido por uma constante, então não muda a forma, muda os valores de corrente. Ela tem corrente ao longo do tempo, não mais tensão, mas a forma é a mesma. Aqui eu tenho uma potência, tenho um vezes o outro, aqui eu até posso ter uma mudança de forma um pouco, né? Porque esse vezes esse aí me altera a forma, aí não é mais uma forma exatamente senoidal, mas ainda lembra uma senoidal, né? As potências aqui positivas. Tensão positiva vezes corrente positiva me dá uma potência positiva. E agora quando fica negativo, uma tensão negativa. Aqui, ó, vamos pegar esse instante do tempo aqui, ó. Eu tenho um pico de tensão negativo. E aqui eu vou ter um pico de corrente negativa. Quantos watts eu vou ter? Nesse instante do tempo, A potência vai ser positiva? vai ser positiva. Por quê? Porque aqui a potência vai ser, a tensão é V vezes I, a potência vai ser a tensão de pico, mas é um valor negativo, menos Vp, que multiplica uma corrente negativa menos IP. Menos vezes menos, na matemática dá mais. Então eu tenho um mais VPIP. O mesmo mais VPIP que eu tinha quando eu tinha tensão positiva e corrente positiva. Então o que significa isso? Ao inverter a polaridade da tensão, inverte o sentido da corrente. Então eu vou ter uma tensão negativa e uma corrente negativa. E vai me dar, no final, uma potência positiva, porque menos vezes menos dá mais. Então, embora a tensão fique negativa e a corrente negativa, a potência nesse segundo, eu vou chamar isso aqui é um ciclo completo. Este primeira metade eu vou chamar de semiciclo, o meio ciclo, o semiciclo. O semiciclo positivo da tensão, o semiciclo positivo da corrente. Aqui o segundo semiciclo do período, o semiciclo negativo da tensão, o semiciclo negativo da corrente. Esse segundo semiciclo da potência também vai ser positivo, então ela vai fazer isso aqui, ó. Então, embora eu tenha tensão negativa e corrente negativa, eu tenho a potência sempre positiva. O conceito de potência negativa, ele existe, né? A gente pensa que a potência está esquentando o resistor, né? Se o resistor tivesse uma potência negativa, ele deveria estar devolvendo energia para a tomada. Se eu tenho algum dispositivo que devolve energia para a tomada, eu tenho uma potência negativa ali. O resistor está sempre consumindo potência, está sempre esquentando. Não importa mudou o sentido da corrente, ele está sempre esquentando. Se a corrente vem daqui para cá ou de lá para cá, ele sempre vai esquentar o resistor. Então a potência do resistor é sempre positiva. Algumas cargas têm condições de armazenar energia e depois devolver para a rede elétrica. São as cargas indutivas, indutores, motores elétricos podem fazer isso. Uma parte da sua energia é devolvida para a rede elétrica. Motores fazem isso, motores elétricos. Tem também as chamadas cargas capacitivas de capacitor, que nem eu comentei, que também armazena energia e devolve energia para a rede elétrica. Ali eu tenho um conceito de potência negativa. Nós não vamos trabalhar com isso aqui em eletrônica. Vocês vão ver isso lá em eletricidade 2, lá no ano que vem. Vamos aos pouquinhos, né? Vamos complicando aos pouquinhos. Já estamos num ritmo, num ritmo bom de conceitos e teoria e conteúdo aqui. Então, nós temos sempre a potência positiva. Então, os ciclos vão se repetindo e eu vou ter sempre quero fazer um pouco maior. Potência positiva. Então, esta potência em cima do resistor. O resistor vai esquentar. E aí, eu vou botar a mão no resistor e ele vai estar quente. Vai estar muito quente ou vai estar pouco quente? Depende dessa potência ao longo do tempo. Eu vou ter um pico de potência, né? Pico de potência. Potência elétrica. Agora, olhando para isso aqui, pessoal, a gente pode ter um conceito. Bom, primeiro, antes de olhar para isso aqui, perguntas, dúvidas, podem abrir o microfone, por favor. Ou se quiserem escrever no chat também. Eu vou ativar o chat no meu celular aqui. Acho que está tranquilo por enquanto. Deu para entender. Tá bom. Vamos pensar assim, a potência varia, sai do zero, em cima do resistor. Agora o tempo está passando, a potência é 0 watts, daí começa a subir até um valor de watts, de pico. Depois diminui a potência, volta para zero.
Aí começa a aumentar de novo até um valor de watts, uma potência máxima watts de pico. Depois diminui para zero e assim vai. Ao longo do tempo, eu posso pensar um conceito de uma potência média, uma média aritmética disso aqui. Então eu vou ter uma potência média em algum lugar, vai ser alguma coisa entre 0 watts e o valor de pico de potência. Então alguma coisa por aqui. Então a potência média. Esse valor de potência é a média aritmética ao longo do tempo. Vocês lembram do conceito da média aritmética? Qual é a média entre 8 e 12? Como é que faz a média entre Somos 2 e divide por 2? Pelo número de elementos, né? 8 mais 2, 20, dividido por 2 dá 10. Média aritmética. Desculpa, você bem, já vamos entrar num conceito mais aritmética, né? Aí então soma os elementos, soma tudo e divide pelo número de elementos. Se tivesse 3, 6, 9, sei lá. 9 mais 6, 15, mais 3, 18. 18 aí divide por 3 elementos, 6. A média entre 3, 6 e 9 é 6. Né? Aqui, a média, quantos valores eu tenho aqui para fazer a soma e dividir? Quantos valores de potência eu tenho ao longo do tempo para fazer a soma e dividir? Quantos vocês acham? Tem muitos? Quantos pontos eu tenho aqui? Cada ponto é uma potência. Oh, puxa vida, o que houve? Vamos aproveitar e dar um zoom. Cada ponto aqui, ó, aqui tem 0 watts, aqui tem um pouquinho mais de watts, mais watts, mais watts, mais watts, até um pico de máximo de watts, ele diminui. Cada ponto tem uma potência. Eu teria que somar todas as potências e dividir pelo número de potências somadas, número de elementos somados. Quantas potências eu tenho aqui ao longo do tempo? Muitas. Isso é um contínuo. Numa linha, quantos pontos tem num segmento de reta? Conceito lá do ensino fundamental. Quantos pontos eu tenho no segmento de reta? Infinitos. Infinitos pontos. Quantos pontos eu tenho numa curva? São infinitos pontos. Eu tenho que fazer uma soma de infinitos valores de potência, fazer uma soma de infinitos valores de potência e dividir por um número infinito. Parece maluquice, né? Isto foi estudado em cerca de, desde os gregos. Os gregos não aceitavam o infinito, né? Muitos gregos lá não aceitavam o infinito, né? Achavam uma coisa muito maluca, né? Mas até que lá por 1600, dois matemáticos muito famosos, um chamado Isaac Newton e o outro é o Leibniz, de forma simultânea, estudaram isso aqui e viram que dá para somar assim, dá para fazer a soma de infinitos valores e dividir pelo número infinito de elementos. Este processo é chamado de cálculo na matemática, cálculo diferencial e integral. Então, 1600 e pouco, né? Então, já se consegue fazer a soma de infinitos elementos e dividir por um número infinito, né? Então, eu preciso, para eu estender o conceito de média aritmética para uma coisa que está variando de forma contínua no tempo, infinitos valores ao longo do tempo, né? Eu tenho que fazer essa soma infinita e dividir por infinitos valores. Isso é o processo chamado de cálculo Newton e Leibniz. Foi estudado e dá para fazer. Mas a gente vai ter este cálculo, essa matemática é ensino superior. Quem vai fazer matemática na faculdade de engenharia, tem primeiro semestre de engenharia, qualquer engenharia aí, primeiro semestre tem a disciplina de cálculo, a disciplina que é o divisor de águas, né? Metade da turma roda e acaba desistindo da engenharia. Não digo metade, mas um monte de gente roda e desiste, porque isso daqui não que seja, existe um desnível, uma professora de cálculo falou, existe um desnível muito grande no ensino de matemática, pelo menos era a opinião dele, meu professor de cálculo
minha disciplina de cálculo 1, depois eu fazia cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, né, na engenharia. Ia complicando. Em cálculo 1 já havia esse processo. Entre a matemática ensinada no nível médio, no ensino médio, e a matemática ensinada tipo, no ensino superior, principalmente em cursos de engenharia. Então aí havia um desnível muito grande. Claro que quem vai para outras áreas do conhecimento, né? Daí daqui a pouco não vai ter disciplina de cálculo, né? Não se assustem, mas quem gosta de matemática é muito legal, é muito interessante estudar cálculo, né? Mas a gente tem, voltando aqui ao conceito de potência, pessoal, existe sim um valor de potência média ao longo do tempo, vai ser alguma coisa entre zero e o valor de pico. Eu desenho uma linha tracejada, então eu tenho aqui uma potência média. Então a gente imagina em cima do resistor, tem uma potência variando ao longo do tempo. Eu boto a mão no resistor e está quente, né? Ele tem uma potência média ao longo do tempo. Vamos supor vamos passar um pouquinho. Tá. Vamos supor que eu tenho, então, tenho uma potência, está esquentando, e a fonte de tensão alternada eu vou representar por uma bola com um símbolo da senoide. Isso aqui é o que eu tenho na tomada, né, minha tomadinha de casa. Uma tensão contínua, por exemplo, a bateria de um carro, eu simbolizo por isso aqui. Isso aqui você já conhece esse símbolo da bateria, né? Positivo aqui. Aqui é sempre positivo nesse terminal, aqui é sempre negativo. Aqui é o símbolo de uma fonte genérica de tensão alternada, é o que tem na tomada da casa. Aqui não tem sentido, não faz sentido botar positivo aqui, negativo aqui, porque várias vezes por segundo a tensão está invertendo de polaridade. Então eu simplesmente digo que tem os dois terminais da tomada. Tem um terceiro terminal da tomada que é o fio de terra, né, que não vou considerar aqui. É um terminal que está ligado no solo, de proteção, mas isso é outra história, né, mas não vamos discutir aqui, o fio de terra. Mas esse é o símbolo da tomada. Então isso aqui em cima de um resistor vai fazer um resistor aí qualquer, vai fazer o resistor esquentar e gerar calor. E eu tenho uma potência média. Watts, vou medir em watts isso aqui. Em watts, ao longo do tempo. Vamos fazer um paralelo aqui. Esqueçam por um instante esta tensão alternada da tomada esquentando um resistor. Esse aqui poderia ser um resistor de chuveiro, por exemplo. Chuveiro. A resistência do chuveiro, né? Chuveiro elétrico. Agora vamos imaginar uma tensão contínua em cima do mesmo resistor, do mesmo chuveiro. Da resistência do chuveiro. Esta tensão, qual é a potência de um chuveiro? Alguém sabe? Um chuveiro tem várias potências, aqueles de alta potência, né? Duchas, Corona, aquelas duchas. Um valor que eu tinha, assim, 5.400. Um chuveirinho, aquela duchinha Corona padrãozinha, né? Não aqueles chuveiros mais caros. 5.400 watts. É o valor que eu tenho aqui na cabeça. Um chuveirinho padrão, né? 5.400 watts. Então, uma tensão alternada, 220, chamada 220 volts, você já viu o que esse 220 volts representa. Uma tensão alternada no tempo, variando no tempo, variando desde um valor vai de zero, que eu já comentei com vocês, um pico positivo de tensão, inverte valores positivos, depois inverte, fica negativo, um valor de pico menos Vp, ao longo do tempo, faz esquentar o chuveiro e ele tem uma potência média ao longo do tempo. Agora vamos esquecer que essa tensão varia. Vamos imaginar uma tensão contínua constante, um certo valor de volts aqui,
em cima desse mesmo chuveiro. Este valor de volts contínuo provocaria uma corrente contínua. E provocaria em cima do chuveiro, ia fazer ele esquentar, uma potência P, eu vou chamar de potência contínua. Quando eu falo contínua, constante, né? Se esta potência contínua for os mesmos valores de 5.400 watts, me der que é a potência média. Aqui, 5.400 watts do chuveiro é uma potência média. É média ao longo do tempo. Porque a potência em cima do chuveiro, na tomada da nossa casa, ela está variando ao longo do tempo. Aqui tem 0 watts, aqui eu tenho um pico de potência, aqui eu tenho um valor meio termo de potência, aqui eu tenho 0 watts. Aí a potência é sempre positiva, né? É assim, né? Ao longo do tempo tem uma potência média. Aqui é a tensão. Então, se eu botar uma tensão contínua em cima desse mesmo chuveiro e esta tensão contínua me der a mesma potência média, no caso aqui do exemplo 5.400 watts, eu vou ter um certo valor de volts. E aí eu pergunto para vocês, que valor de volts contínuo eu teria que aplicar em cima desse chuveiro para me dar os mesmos 5.400 watts na rede elétrica lá de Novo Hamburgo? ...220 volts. 220 é um número, é um valor, é um número. 220 não é alguma coisa que varia no tempo. O do 220, o número 220 é um número fixo. Mas a tensão está variando no tempo. Mas como é que eu digo que na tomada eu tenho 220? 220 VAC. Volts de Alternating Current, corrente alternada. Isso aqui virou um conceito, é a volts da corrente, né? VAC, volts de corrente alternada, misturou com tensão com corrente aqui, VAC. Como é que eu digo que tem 220? Não tem valor fixo de 220 na tomada, a tensão está variando no tempo. Agora presta atenção no conceito que eu vou dizer para vocês. A tensão na tomada varia no tempo, mas faz o resistor, a minha carga, o meu resistor de chuveiro esquentar. Faz esquentar com uma potência média de 5.400 watts. Isto é equivalente ao, eu faço uma analogia, né? Se eu botar uma tensão contínua de 220 volts em cima desse mesma resistência de chuveiro, vai esquentar 5.400 watts. Os mesmos 5.400 watts. Então, o que é 220? 220 é um valor que representa uma tensão, como se fosse uma tensão contínua, que eu aplicando essa tensão contínua desse valor em cima daquela carga, eu vou ter a mesma potência média ao longo do tempo do que eu estivesse colocando essa carga numa tensão alternada, variando no tempo, conforme a senoide. Este é o conceito de tensão eficaz. Eficaz. Então, é ou tensão RMS. Por que RMS? Root Mean Square, raiz quadrada média. É um cálculo que tem que se fazer, não vamos entrar aqui nesse detalhe, é um cálculo que tem que se fazer para se chegar nesse valor de 220. Então, vocês vão ver o conceito de tensão RMS, do inglês, Root Mean Square, é o cálculo matemático que se faz, ou só simplesmente tensão eficaz. É a tensão, então 220 na tomada, significa assim, se eu ligar um chuveiro elétrico com uma resistência nessa tomada, ele vai esquentar com uma potência. Se eu pegar 220 contínuo, da onde é que eu vou tirar 220 contínuo? Pego um monte de bateria de 12 volts e ligo em série. 12, 12, 12. 12 aí a soma das tensões 12 mais 2 mais 12 até eu ter os 220.
220 volts, aqui seria VDC. Essa tensão contínua, 220 volts, e provoca a mesma potência em cima dessa resistência de chuveiro. Então, é um número que representa a tensão eficaz da tomada da rede elétrica. A gente nunca pode esquecer que a tensão da rede elétrica está variando no tempo. Eu vou abrir para perguntas, eu sei que o conceito é mais sofisticado. Vocês poderiam pensar, professor, por que fazer raiz quadrada média? Que cálculo maluco é esse? Por que tensão eficaz? Não pode ser só a média aritmética? Eu não posso só pegar... Se a tensão da tomada está variando ao longo do tempo, nesse formato senoidal, eu não só posso fazer a média aritmética desses valores, a média aritmética é tantos volts. A tensão fica positiva e fica negativa. Semiciclo positivo e semiciclo negativo. Qual é a média aritmética disso aqui? Vamos pensar no conceito de média aritmética. Como é que eu faço a cálculo da média aritmética? Soma os pontos e divide pelo número de elementos, não é mesmo? Quanto será que é o valor da média aritmética disso aqui? Eu vou somar esse valor, com esse valor, com esse valor, com esse valor, todo positivo. Aí eu vou somar com esse valor, com esse valor, com esse valor, os mesmos valores, só que negativos. Infinitos valores, tá? Tudo bem. Mas os mesmos valores, só que negativo. Os valores positivos somados com os mesmos valores negativos, mais 2 menos 2 dá 0. Mais 1 mais menos 1 dá 0. E assim vai. Esse positivo cancela esse negativo. A média aritmética é 0 volts. Então, a média aritmética da tensão da tomada é 0 volts. Então, não dá para usar o conceito de média aritmética. Eu preciso usar um conceito mais sofisticado chamado tensão eficaz. Então, tensão eficaz é a tensão contínua equivalente que me dá a mesma potência de uma carga qualquer que eu estou ligando à tomada, para aquela tomada de corrente alternada. Então, aquilo, de certa forma, representar, entre aspas, a força, né? A força da tomada. Quanto aquela tomada consegue proporcionar de potência em cima de uma carga qualquer, em cima da resistência de chuveiro. Então, a gente tem o famoso 127 volts, Porto Alegre tem 127 volts monofásico, e Novo Hamburgo, São Leopoldo, aí tem 220 volts monofásico. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Podem abrir o microfone. Ficou claro isso aí, pessoal? É um conceito mais complicadinho um pouquinho, né? Ficou claro o que representa 220 volts na tomada? Bom. Tranquilo, então. Então, a minha tomadinha, representando o símbolo de uma tensão corrente alternada, em cima de uma resistência. Né? Aqui, vou chamar de VAC, tensão de corrente alternada, uma resistência qualquer, minha carga. A tensão varia conforme uma senoide. Os volts ao longo do tempo, então, uma senoide. Vou tentar desenhar um formato uma senoide. E assim vai. Eu tenho um valor de pico positivo, Vp. Eu tenho um valor de pico negativo, menos Vp. E aqui eu tenho meus 220 volts RMS.
220 volts eficaz ou RMS. Dá no mesmo chamar de 220 eficaz ou chamar de 220 RMS. O pessoal fala só é 220 alternado, ou é só 220, né? O jargão assim, mas 220 eficaz ou RMS, a mesma coisa, eficaz e RMS. Olhando para essa senoide, qual seria esse valor de pico, né? Qual é o valor máximo de volts que tem um instante de tempo de pico aqui na tomada da rede elétrica? Isso já foi estudado. Existe uma relação entre a tensão eficaz e a tensão de pico. Esta relação é assim: a tensão de pico, seja o pico positivo, seja negativo, é o mesmo, né? Aqui, se eu tenho tantos volts positivos, eu tenho tantos volts negativos. É o pico positivo e negativo. Esses ciclos têm a mesma dimensão. O semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Esta tensão de pico, ela vai ser a tensão RMS vezes raiz quadrada de 2. Para senoides. Somente para senoides. Somente quando essa forma de onda é senoidal, existe uma relação entre a tensão de pico e a tensão eficaz que esta forma representa. Então a tensão de pico vai ser a tensão eficaz vezes raiz quadrada de 2. E aí eu pergunto, numa rede de 220 volts AC, qual vai ser a tensão de pico? Vamos fazer a continha. Tensão de pico, então assim na rede 220 VAC, tá ruim mesmo. Eu tenho a tensão de pico, vai ser a tensão eficaz, 220 volts, 220 vezes a raiz quadrada de 2. Quanto é que dá isto? 311 alguma coisa, 311 volts. Então aqui, numa rede de 220 volts, eu tenho um pico positivo de 311 volts, ou mais 311 volts, né? E eu tenho um pico negativo de menos 311 volts. Então a tensão da tomada da nossa casa 220, eficaz, ela varia desde 0 até 311 volts positivo, volta para 0, chega a 311 negativo, volta para 0 e assim vai se repetindo 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Esta constante raiz quadrada de 2 é 1,41 aproximadamente. Né? Isto só vale, essa relação entre a tensão de pico e a tensão eficaz aqui, né? Ela só vale para a senoide. Se mudou essa forma de onda, muda essa relação. Daí já não é mais raiz quadrada de 2, é outra coisa. Perguntas aqui, pessoal? Professor, tem uma dúvida meio boba, mas o que significa exatamente a abreviação ali de RMS? Então, isso vem do cálculo que se faz para chegar nesse valor 220, né? Como é que eu chego a uma tensão variando do tempo, infinitos pontos? Eu tenho que fazer aquele cálculo diferencial integral. E aí, em cima desse cálculo diferencial integral, se faz a raiz quadrada média. Se faz a média dos valores quadráticos, né? E aí a raiz quadrada dessa média. Então, é o cálculo que se faz para chegar nos 220. Isto representa, em resumo, a tensão contínua equivalente, uma tensão contínua equivalente, então 220 é uma tensão, a gente pode pensar como uma tensão contínua equivalente que vai me provocar a mesma potência em cima de uma resistência qualquer, por exemplo, a resistência do chuveiro. Então, se eu tiro os 220 alternado, variando em cima, como se fosse uma senoide, e coloco uma 220 contínuo, o que seria 220 contínuo? Assim, ó. O tempo passa e eu tenho 220 volts. A tensão numa bateria 12, ela é sempre 12, ela não varia. Aqui, se eu tivesse 220 contínuo, passa o tempo e é sempre 220. Isso aqui
vai me dar a mesma, vai botar em cima desse resistor, tira essa tensão alternada, tira a senoide, põe isso aqui em cima do resistor, vai provocar a mesma potência, vai fazer o resistor esquentar com a mesma potência. Então, por isso daí que vem o conceito de tensão eficaz. Esse nome eficaz é mais sugestivo. RMS é o cálculo matemático utilizado, mas vocês vão ver tanto tensão eficaz quanto tensão RMS, então é bom, é a mesma coisa. Né? São dois nomes que se dá, vocês vão na internet. VRMS é igual a tantos volts, 127, 220, ou V eficaz, ou VF, abreviação de eficaz, tantos volts. Que mais aqui, pessoal? Para não dizer que a gente fez nenhum exemplo, vamos imaginar a nossa tomada da casa. Qual é a vantagem de eu ter representado 220? Né? Imagina aquele resistor, então, não vamos pegar resistência de chuveiro, um resistor de 100 ohms. E tem 220 VAC. Esse resistor vai esquentar com que potência? Como é que eu posso calcular a potência? A potência vai ser uma potência média ao longo do tempo. Aí vem a grande vantagem de eu estar trabalhando com o conceito de tensão eficaz. Eu uso essa tensão aqui, 220, como se fosse uma tensão contínua. E eu faço o cálculo a mesma forma P, V vezes I. Ou P é V ao quadrado dividido por R. Ou P é R vezes I ao quadrado. São aquelas formas de potência. Isso aqui, em princípio, vale para a corrente contínua. Mas quando eu uso o conceito de tensão eficaz ou tensão RMS, aí eu posso continuar usando essas fórmulas. Então, se eu ligo um resistor de 100 ohms na tomada de 220 alternado, qual é a potência? A gente pode pensar numa corrente IAC, corrente alternada, que vai ser os 220 volts dividido por 100 ohms. Lei de Ohm, eu vou usar a lei de Ohm, eu continuo usando a lei de Ohm aqui. 220 ohms, tensão dividida pela resistência corrente. Isso aqui, 220 por 100 dá 2,2 ampere. Então, vou ter uma corrente de 2,2 ampere. O que é 2,2 ampere? Não é uma corrente contínua, é uma corrente alternada. Então, aqui é a minha corrente eficaz, ou corrente RMS. É o mesmo conceito, é uma corrente eficaz. Tensão eficaz, corrente eficaz. E a potência, que é a potência média ao longo do tempo. Então, a potência, posso usar qualquer uma dessas fórmulas. Vai ser 220 volts vezes os meus 2,2 amperes. Ou eu posso usar tensão ao quadrado dividido por R, 220 volts ao quadrado dividido por 100. Tá ruim essa, não está respondendo a minha. Ou eu posso usar a potência a resistência 100 vezes a corrente ao quadrado, 2,2 amperes elevado ao quadrado. Qualquer uma dessas contas deve dar o mesmo valor. Vou pegar aqui a primeira, então vai dar tudo o mesmo valor. 220 vezes 484 watts. Então, um pouquinho menos, arredondando assim para 500 watts, né? Meio quilowatt, um pouquinho menos de 500 watts. Então, o que é que esses 484 watts? É uma potência média ao longo do tempo, que esse resistor vai esquentar. Então, daí nós temos o conceito de tensão eficaz, corrente eficaz. Vocês já viram, temos 2 minutos ainda, né? Rapidinho, mas multímetro. Esse aqui é o multímetro que a gente compra no camelô, né? Que eu quero medir a tensão, quero medir se tem 220 volts na rede elétrica. Bota essas ponteiras do multímetro, põe aqui, enfia na tomada, com cuidado para não encostar o dedo, não levar choque, né? E aqui, ó, aqui eu tenho uma escala V. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem.
com uma cobrinha. Essa cobrinha é o símbolo da senoide, V alternado. Aqui é o fundo de escala, é o valor máximo. Se eu botar a chave seletora em 200, ele vai medir até 200 volts alternado. Ou seja, eu poderia medir uma tensão de 127 em Porto Alegre. Se eu quero medir 220 em Novo Hamburgo, eu ponho nessa escala que vai medir o fundo de escala 750. É o valor máximo que ele vai medir. Ele vai mostrar lá o valor no display. Se eu quero medir tensão contínua, eu tenho que botar a chave seletora, girar ela para botar. Quero medir 12 volts, põe, por exemplo, em 20. Fundo de escala, o valor máximo que ele vai medir é 20. Ou 200 ou 1000, na tensão contínua. Se eu tento medir a tensão da rede elétrica e se em vez de botar a tensão alternado, eu boto aqui contínua, ele vai medir 0. Porque a tensão contínua, estava esperando a escala aqui, o ajuste do multímetro na tensão contínua, está esperando aparecer uma tensão contínua e não uma alternada. Então a média, ele vai acabar medindo a média aritmética. E a média aritmética da tensão da rede é 0. Diferente da tensão eficaz, que é 220 volts. Tem alguns multímetros chamado de True RMS, né? Principalmente os marca Fluke. Foi a primeira marca que... Olha o valor do multímetro, de 20, 30 reais para 500, era 1000. Então o multímetro True RMS, ele consegue medir, tem escala automática, né? Então ali você coloca V com a senoidezinha, medir tensão alternada, ou corrente contínua, ele consegue medir a tensão RMS verdadeira, né? Mas o multímetro comum, esse aqui não consegue medir? Consegue, ele vai medir 220, desde que na tomada tenha uma senoide. Se tiver qualquer coisa diferente de uma senoide na tomada, esse multímetro vai medir errado a tensão RMS, né? Mas por que teria uma tensão diferente? Em princípio, não. Em princípio, a nossa rede elétrica sempre vai estar fornecendo uma senoide. Então, não precisa se preocupar com isso. Então, a gente pegar um multímetro comum e vai medir a tensão da tomada, vai mostrar os 220 volts, um multímetro barato. Não precisa ser um multímetro True RMS, né? É claro que daqui a pouco... Se eu tenho alguma coisa variando ao longo do tempo, né? Assim, no resistor, em vez de ser uma senoide, eu tenho uma coisa assim, ora é um valor de tensão, ora é 10 volts positivo, ora é menos 10 volts negativo, isso aqui não é mais uma senoide. Mas isso aqui é uma 10 volts positivo e 10 volts negativo. É um sinal quase digital, está invertendo. Isso aqui vai produzir uma corrente no resistor e vai fazer o resistor esquentar e eu vou ter uma tensão eficaz equivalente. Aí não é mais raiz quadrada de 2, aí o multímetro comum não vai conseguir medir isso aqui. Vai medir tudo errado. O multímetro True RMS vai conseguir medir que tensão eficaz eu tenho aqui. Se eu pegar aqui vou botar 12, então. Pega uma bateria, né? Várias vezes por segundo inverte a polaridade. Hora tem 12 positivo, hora tem 12 negativo. Bota uma chave seletora aqui para ficar mais 12 e menos 12. Que tensão eficaz eu tenho? Ou mais 12 e 0, é melhor. Uma chave aqui, ó. Quando ela está fechada, eu tenho os 12 volts aplicados em cima da resistência. Quando ela está aberta, não tem nada aplicado. Então a tensão aqui vai ser assim. Ou eu vou ter 12 volts, não vou ter nada. Ou eu vou ter 12 volts, não vou ter nada. Ao longo do tempo. Isso aqui não é mais uma senoide. Isso aqui tem uma tensão eficaz, né? Característica disso aqui. Não é 6 volts. Não é a metade. Por quê? 12 volts e 0. 12 volts e 0. A metade, 6 volts, é a média aritmética. A tensão eficaz não é 6 volts aqui. É diferente. Isso aqui é diferente. Por quê? Porque a potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Se eu estou variando essa tensão ao longo do tempo, é a tensão ao quadrado que varia ao longo do tempo para eu ter uma potência. Ao quadrado não consigo fazer a média aritmética. Ou seja, a tensão eficaz não é mais... não é um conceito, a gente tem que separar o conceito da média aritmética da tensão eficaz, né? Então, estendendo um pouquinho isso aqui, os nossos multímetros True RMS conseguem
medir essa tensão, quantos volts eficazes eu tenho aqui, para eu poder calcular quantos watts esse resistor vai dissipar. Uma situação dessa, 12 volts alternando em cima da bateria. Perguntas, dúvidas aqui, pessoal? Então, só pedir para vocês colocarem o nome ali no chat para eu registrar a presença hoje. Agradeço a participação. Então, estendemos a entrega da lista de exercícios de outros LEDs para a semana que vem. Vou atualizar no Moodle. E tenham uma boa semana aí. Não se esqueçam de fazer atividade assíncrona, né? Assistir ao vídeo aula sobre princípios de transformadores, de funcionamento de transformadores. Obrigadão, pessoal. Feito, senhor.